E aí, aproveitando esse link de artes, né, o Lancaster, uma vez o Valentim estava falando sobre novelas, e aí você, mexendo com artes, possivelmente você possivelmente não, você já notou isso, né? Uma vez, teve uma novela, não vou me lembrar o nome, porque eu confesso que eu não sou fã de novela, assisto o básico do básico do básico, quando assisto. Mas essa me chamou a atenção porque a novela se passava, um dos polos da novela era dentro de uma comunidade e, se eu não me engano, uma das pessoas da comunidade era a Suzana Vieira e algum outro ator branco, se eu não me engano, não sei se era o Juliano Casarré, eu não lembro, mas me explica, por favor, estou perdido. Não tem representatividade. Lancaster, deixa eu te fazer uma pergunta também, você que trabalha com arte. Que tem muito a ver com isso aí que o Júlio está falando. Isso é uma pergunta, no caso, na verdade, para você mesmo debater isso com a gente. No cinema, recentemente, nós tivemos uma verdadeira rebelião dos atores negros. Isso aconteceu até no Oscar. Sim. Melhorou, assim, o que você está vendo? Melhorou depois disso e assim, esse posicionamento que aconteceu, né? Porque, olha só, devido a alguns tempos aí, até mesmo em algumas séries e filmes, você está vendo mais a presença de negro, mas ainda muito pequena. O que tu está achando disso aí? E se foi positivo, se aconteceu alguma coisa ou não aconteceu? Jesus! Escute isso aí pra gente. Vocês podiam trazer algo mais fácil, né? Algo tipo, vamos trazer a cura para o corona, acho que o mais fácil. Vamos por parte. Vamos por parte. Então, queridos. Peraí. Oi? Peraí, eu estou ouvindo. Tudo bem? Vamos lá. É que eu ouvi um barulho, não sei o que foi. Pensei que fosse eu. Vamos por parte. Qualquer movimento que queira questionar, que queira trazer discussão, isso aqui que a gente está fazendo, vocês têm noção do quanto isso aqui é revolucionário? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Que provavelmente os seus professores, os meus professores, nunca tiveram essa discussão numa sala de professores, não vamos dar a voz ao aluno, vamos apresentar. Deixa eu me apresentar. Gente, eu dou aula em escola estadual, em escola pública, professor se mostrar, falar da sua história, falar das suas dificuldades, falar. Isso é renovador, assim, isso é transformador. Tá? E a maior parte das escolas não faz isso. Não se tem essa oportunidade de se mostrar, de se apresentar, sabe? Assim, escola pública, vários de vocês dão aulas em escola pública e não se tem essa abertura. Nem não, peraí, vou falar das minhas fragilidades, de onde eu vim, eu vou falar, enfim. Então, mestre, quando você fala sobre cinema, isso foi 2018 e teve também em 2019, tá? Sobre cinema. Hoje eu estava dando aula sobre... porque eu também dou aula de palco elite, porque eu tenho as duas formações. Tanto de arte, história da arte, quanto enfim, de interpretação e tal. Então, hoje eu dei uma aula sobre isso, sabe? Sobre séries, sobre... hoje eu dei aula sobre Netflix, para vocês terem uma ideia. Enfim. Então, não vai resolver a questão. Tá? O Oscar, em uma edição, falar o quanto isso, nossa, esse ano, várias pessoas... Não vai resolver a questão. A gente vai precisar falar muitas vezes. O Oscar vai ter que falar muitas vezes. Isso aqui que a gente está fazendo aqui agora, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai ter que falar muitas vezes. A sala dos professores no Elite vai ter que repetir isso aqui muitas vezes. É uma construção. A gente tem mais tempo de escravizado do que de livre no Brasil. Os professores de história aí sabem falar muito mais disso do que eu. Então, não é só assinar um papel da Lei Áurea, pronto, resolveu tudo. Não é só questionar isso
um evento, ou dois, foram 2 anos seguidos, né, do Oscar, que vai resolver a arte no mundo. Não vai. Eu geralmente, quando me passam a palavra, eu sempre trago coisas que as pessoas falam assim, poxa, eu achava que ele ia dizer, e eu não trago. Bonitos, eu estou falando hoje com professores, eu estou falando com alunos também. Né? E a gente tem que ter cuidado, o que eu estou falando com alunos, o que eu estou falando com professores, né? Não ser tão rebuscado e não ser tão simplista. Senhores, quando eu entrei na faculdade, eu me tornei uma pessoa horrível. E por que isso? Porque eu tinha esse negócio, eu preciso chegar na faculdade, eu preciso passar no vestibular, porque quando eu passar no vestibular eu vou resolver todas as questões, eu vou ser o cara, eu vou ser... E eu cheguei lá e eu me tornei uma pessoa que hoje eu me envergonho. Por que eu estou dizendo isso? Eu me tornei aquela pessoa que chega lá e diz, todo mundo pode chegar aqui. Se você não chegou, é preguiça sua. E são muitos que agem dessa maneira. Se você não chegou é porque você não quis. Eu passei para 3 faculdades, por que você não... Não, é preguiça. Eu sou antes da cota, né? E quando a cota surgiu, eu falei, cota é algo horrível. É desnecessário. Se eu cheguei sem cota, você não chega porque você não quer. E há uma questão, assim, sempre que me chamam para falar sobre questões negras, eu sempre ponho o dedo nas coisas que doem. Desculpa, não dá para falar de algo tão pesado, tão escravocrata, tão escroto, tão que nos divide, tão que nos separa, sendo bonzinho, sendo bonitinho, falando, não dá. Desculpa. Né? Se você assistiu uma aula, uma palestra sobre questões negras, sobre a dor do negro, sobre o sofrimento do negro, e você saiu de lá feliz e contente, tudo está bem, vamos ali tomar um refrigerante, acho que você não assistiu uma aula mesmo. Assim. São coisas muito duras, são coisas muito pesadas, são coisas... muito sofríveis, assim. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu era aquele cara que a mãe falou, vai, quando você chegar lá, tá tudo resolvido, é só isso que falta. Quando eu passei, eu falei, caraca, o mundo tá resolvido para mim. E não estava, senhores, não estava. Eu tenho 2 graduações, eu tenho curso de sei lá de onde, eu tenho 2 profissões, eu sou professor de confeitaria, eu sou professor de gastronomia. Mas, se eu colocar um capuz e entrar no ônibus, eu vou ser colocado para fora. Desculpa, vou. Se eu entrar em determinada loja, eu vou ser seguido. Sabe? E isso não se resolve com uma discussão no Oscar. Isso não vai resolver aqui, mas é um passo importante. Tá? É um passo importante. Por isso que eu estou aqui. Eu acredito. Senão eu falar, não, eu acredito. E eu estou muito feliz de estar aqui olhando para professores que tiveram várias coisas que eu me identifico, isso é bom pra caramba. E isso meus professores não tiveram, e isso vários outros professores não têm, e várias pessoas vão chegar na universidade e vão achar que a nossa luta, que o nosso sofrimento é mimimi. Tem gente, eu vou falar uma coisa que talvez alguns não concordem, e eu acho que nós somos diferentes. Pode discordar, tá, bonitos? Pode discordar, não tem problema. As pessoas falam sobre racismo velado. Para mim, Henrique, não existe um racismo velado no Brasil. Alguns fizeram assim no vídeo. É bom ver vocês que vocês fazem assim. Para mim, Henrique, eu não tenho a verdade do mundo. Tá? Eu não sou... Não. Para mim, não existe racismo velado no Brasil. O racismo não é velado. Ele é jogado na tua cara todo dia.
Ele jogado na tua cara no comercial de margarina, ele jogado na tua cara diretamente no personagem principal da novela, ele jogado no cinema, ele jogado na roupa que não é feita para você, ele jogado na maquiagem, amadas, bonitas, lindas que estão aí, que não é feita para você, sabe? Ele é jogado quando um menino toma tiro nas costas dentro. Como é que a gente pode morar num país que tem um garoto, um adolescente dentro de casa com outras crianças que toma tiro sem fazer absolutamente nada? E a gente fala que o racismo aqui é velado. Velado é escambau. Velado é o escambau. Um homem toma 80 tiros com a família do lado, voltando de um almoço, e você tem coragem, a pachorra, de dizer que aqui é velado? Não é velado. Desculpa se eu, antes eu destruí sua infância, né, falando da casinha de animação. Mas eu não sou uma pessoa triste. Não, pelo contrário. Pode me chamar para tomar um café que eu vou falar de outros assuntos. Quem te conhece, Ai, não, ele é militante. Eu não quero... Oi, desculpa, Júlio. Não, quem te conhece sabe que você anima a sala dos professores. Obrigado. Eu falo de muitas coisas, mas hoje o tema é esse. É óbvio. Então, para mim, Henrique... Só para abrir um parêntese. Fala, Fala, cara. Só para abrir um parêntese, é o professor que ensina... Só para abrir um parêntese aqui, fui eu. Só para abrir um parêntese, foi para o Henrique ficar sabendo que o meu filho, Kaique, disse que foi o melhor professor de artes que ele teve. Então, né? Mostra que ele é perfeito. E ele está aqui do meu lado me batendo porque eu contei isso na live, mas tudo bem, já passou. Mas se você perguntar para ele se eu passei para ele fazer desenho em suas férias, provavelmente ele vai falar que não. Cassinha, queria te perguntar uma coisa. Cássia? Deixa eu tirar aqui. Pergunte. Eu tenho uma sorte. Quando isso aqui for conhecido por mais pessoas, vão me xingar, mas não estou nem aí. O colégio onde eu estudava fechou, né? E por que sorte? Porque aquele colégio, assim, tudo que aconteceu de estranho, de estranho que eu podia ver na vida, eu vi naquela escola. E aí eu vi algumas coisas. Eu lembro de uma professora do fundamental. Eu tinha uma aluna, uma colega de sala, né, na época do fundamental, que ela tinha trança, tá? No cabelo, como você. E eu lembro que uns alunos estavam falando da trança do cabelo dela. E aí eu lembro que e aí essa pergunta vai para você e automaticamente para Camila também. E aí eu lembro que essa professora alguém falou alguma coisa, ela pegou e perguntou para a professora: mas ele está falando, sei lá, tá fazendo, não vou lembrar o que falou na época, né? Mas está fazendo bullying, vou dar um exemplo. Aí a professora respondeu: mas é porque seu cabelo não é comum. Eu lembro disso até hoje. Isso não me saiu da cabeça, essa ideia de seu cabelo não é comum. Me explica, por favor. Que diabos essa professora totalmente maluca falou? Cabelo incomum. Isso não existe, né, gente? Eu sou uma pessoa que as tranças fazem parte da minha vida há pouco tempo, né? Desculpa, eu sou cabelo da época. Exatamente. Cabelo comum ainda tá bom. Desculpa. Pois é. Cabelo comum ainda tá bom. Cabelo comum ainda tá bom. Cássia caiu. Cabelo... Você não acha melhor Fala. Tá me ouvindo? Fala aí, pode falar, agora tô. Ou então, quando você ouve assim, não tá legal, seria melhor se você tivesse feito prancha, liso é melhor, né? Então, assim, quando eu coloquei as tranças, quando você chega na sala de aula, principalmente com os pequenos, eles reparam tudo em você.
Eles reparam se você mudou o brinco, se você mudou a sobrancelha, tudo eles reparam, né? Então, a trança foi algo, assim, surreal para eles, né? Até que teve um dia, uma menina até no Elite, que não era minha aluna, eu percebi ela um pouco retraída. Quando eu cheguei na escola com trança, né? Ela chegou perto de mim, quis segurar nas tranças e passou alguns dias, a menina chegou no Elite de trança. Ela não era minha aluna, né? Ela era aluna do segundo ano, mas assim, eu tenho até uma foto com ela, que ela, tia, eu achei uma professora igual a mim, né? Porque assim, é difícil você achar um professor que se pareça com a criança, né? E assim, eu tenho uma aluna que você, Júlio, você falou como você se sente em demonstrar para a criança, né? O que você leva, né? Você quer que a criança leve, né? Do seu aprendizado. Eu queria dizer que eu aprendo muito com eles, né? Inclusive, tem uma pessoa aqui nessa live que eu fiz questão de convidar para estar aqui. Ela vai aparecer aí na tela. O nome dela é Lara, né? Eu digo que é a minha filha, é a coisa mais linda que vocês vão ver, que ela vai aparecer aí, tá? A Lara é uma pessoa que eu vou levar, todos os meus alunos eu vou levar com muito amor, com muito carinho no meu coração. Mas a Lara, essa coisa linda que está aparecendo aí, que vocês estão podendo ver, que está dando tchau para vocês, é uma criança que que eu vou levar para sempre. A Lara, eu me emociono de falar da Lara porque ela me ensinou muito, né? Eu tive uma questão com a Lara a respeito de racismo. Pois é, porque o racismo acontece com os pequenos também, e eu não sabia disso, né? Então, aconteceu com a Lara, e eu tô falando isso porque a mãe dela me permitiu dizer, né? Então, foi uma batalha nossa, e que nós vencemos, né? Eu consegui fazer com que alguém que não achava a Lara bonita pela cor da pele dela, que não gostava de ficar perto dela, eu consegui fazer com que ele conhecesse a Lara pessoa, não a Lara cor da pele, né? Então, a Lara se tornou alguém que eu vou levar para o resto da minha vida, né? Por anos e anos, e eu vou sempre falar da Lara. E ela se tornou garota propaganda do Elite, vira e mexe, ela aparece, né, em algum lugar. E a Lara é uma criança empoderada demais, eu tenho certeza. Eu costumo dizer para os meus alunos que eles podem mudar o futuro, né? Hoje, inclusive, eu dei aula sobre isso e eu disse para eles, a mudança do futuro são vocês, né? Se vocês colocarem na cabeça que todos nós somos iguais, né? E as outras crianças que vão vir, se vocês puderem passar para os colegas, né, para os amiguinhos, que todos nós somos iguais, talvez o mundo, né, com vocês seja melhor, né? Será muito melhor, porque eu acho que a gente tem que mudar através das crianças, né? Porque, como eles dizem, tem muitos adultos feios aí fazendo muitas coisas feias. Então, eu, como professora de fundamental, eu tento mostrar para os meus alunos que nós somos todos iguais, independente da cor da pele, né? E que a gente pode chegar aonde a gente quiser, que a gente tem que querer, como Lancaster disse, posso sim. Quer chegar? Você tem como chegar? Sim. Eu já ouvi dizer para mim assim, tia, eu sou feia porque meu cabelo tá desse tamanho. Então, uma vez a Lara chegou com o cabelo meio assim, né? Batidinho. Eu falei, não, vamos colocar o black. Se a sua raiz é o black, se a sua vontade é usar o black, você vai usar. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente quiser, principalmente as crianças, né? Então, não sou eu que ensino a elas, não. Elas que me ensinam todos os dias. Eu só tento passar para elas que elas precisam se impor, né? Que elas precisam tratar todo mundo igual, porque nós somos iguais, não tem essa de ser branco, ser negro. Nós somos todos iguais. Lara, eu te amo, filha. Queria perguntar para Camila. É isso. Camila, sua professora louca chega para você e fala assim, não estão fazendo nada, estão falando dela por causa do cabelo dela, mas ela não é nada demais, só estão falando do cabelo dela, o que tem? O
que tu diz pra essa maluca? Já tivemos esse exemplo também, Na verdade, numa sala de 6º ano, um aluno foi dizer que brincou na sala de aula que ele não conseguia enxergar porque o cabelo da colega na frente estava tampando a visão dele. E ele não enxergava o quadro, né? Na verdade, foi uma piadinha de mau gosto, que isso é comum entre crianças de Fundamental 2, né? Hoje, nós falamos mais cedo no nosso grupo, quando a gente estava falando sobre a questão que a pauta, a questão racial, né, a pauta do racismo, da luta antirracista, isso não está na nossa grade curricular, né, no currículo pedagógico. Então, se isso não vem de casa, né, isso também não está inserido nos anos iniciais da escola, né, a gente não tem o hábito, as nossas crianças não têm consciência racial, né, nem nossos jovens, porque isso não é do momento deles, isso não é falado desde o início, né? E se você não tiver quem trate isso com clareza, né, a ponto disso não ser um problema, né? Quanto mais claro a gente for, mais a gente consegue solucionar essas questões, porque não é problema falar de racismo, nem é problema você dizer que, mas pode ser uma brincadeira, ele estava brincando com você, não. Olha, não se deve falar do cabelo de ninguém. Cada um usa o cabelo da forma como quiser, né? O seu cabelo é liso, legal o seu é crespo, legal para você. Eu costumava sempre brincar assim, olha, o seu cabelo é liso, mais para baixo, o meu é crespo, mais para o alto. Paciência, não é questão de ser mais bonito ou ser menos bonito. A gente sabe que gosto é construção social, né? As crianças são orientadas a gostar mediante o que elas veem, e as referências que a gente tem são todas brancas, né? Isso é notório. Então, a criança vai vir com o pensamento do racismo estrutural. Isso é nítido. Então, somos nós, enquanto educadores, que vamos tentar esclarecer isso. Só um minutinho, Camila. Cássia, dá mute no teu microfone, está dando eco. Desculpa, gente. Não. Camila. Sim. Camila, Júlio. Assim, aproveitando que você está falando sobre isso, né? É uma questão, questionamento que eu defendo muito. Tá? Queria até botar o meu amigo Alexandre, que está me vendo aí na conversa também, né? E justamente sobre o posicionamento do negro durante essa questão. Olha, é muito difícil desconstruir isso, né? Primeiro, piadas racistas. Eu já fui palco de alguns transtornos. Quer dizer, eu já fui ator de alguns transtornos, melhor dizendo. Como, por exemplo, levantar de mesa, sair de festa de aniversário, por causa que eu não tolero piadas de cor. Eu não tolero por 2 motivos. Eu já vi situações de relações sociais que, por exemplo, tem um cara negro na mesa com uma namorada branca e o pessoal começar a jogar piada em relação a isso. E o cara se sentindo acuado, né, acaba tendo que se sujeitar àquele tipo de coisa. Um posicionamento que eu tomei há muitos anos. Eu não tolero esse tipo de... Se vier com piada racista, alguma coisa, ou de mim ou de outra pessoa, eu levanto e vou embora. Isso já aconteceu até na minha família. Então, assim, a pergunta que eu quero fazer para você. Hoje, né, a gente, em sala de aula, a gente coíbe isso. Mas muitas das vezes a gente percebe, né, essa relação entre as pessoas porque acham que piada de negro é normal. Criou-se essa ideia de que piada de negro... vou contar uma piada de negro aqui, cara. Eu não sou racista, não, mas vou contar rapidinho. Então, assim, esse posicionamento e essa questão aí, a galera que quiser discutir, pode discutir comigo, também é porque nós não tivemos referências negras o suficiente. Cadê nossos heróis negros, por exemplo? Né? Até Zumbi dos Palmares tentaram deturpar. Quem viu o filme de Zumbi dos Palmares sabe que aquilo ali deturpou a imagem de Zumbi dos Palmares. Então, assim, nós não temos... Quando for falar de herói negro, quem é? Pelé. Pelé, um jogador de futebol. Nós não criamos a questão aí que o Júlio falou também sobre... Ai, meu Deus, fugiu agora da minha... Embranquecimento Machado? Exatamente. Então, assim, justamente subjetividade, né? Sobre posicionamento negro. Vocês acham que a coisa tem que ser um pouco mais radical? Bem por aí. Na verdade, o racismo ele não pode ser mais tolerado, né? Fingir que não está vendo ou
minimizado, né? Como se fosse, é uma brincadeira de mau gosto, né? Foi naturalizado, Camila. Eu vejo essas piadinhas que você falou, eu vejo algumas pessoas que não se auto-identificam como negras. E muitas vezes essas piadinhas, essas brincadeiras, elas foram tão naturalizadas que as pessoas não veem como ofensa. Elas acham que é simplesmente uma brincadeira, né? E nós, enquanto negros e pessoas que sabemos, né, os problemas que isso acaba envolvendo, nós acabamos coibindo as ações, e tem gente que vai falar, não, mas estava só brincando, que absurdo. Está criando um problema onde não tem. Sim. Isso é vitimismo, isso é mimimi, e não é bem assim que as coisas funcionam, né? Exato. Na verdade, eu acho que não tem mais espaço para a gente, enquanto educador, tolerar esse tipo de brincadeira, né? Porque somos nós que temos que levantar essa bandeira para que isso seja erradicado, né? É muito difícil, porque isso vem de muito tempo. Quer falar, Carlos? Fala. Pode falar, fala. Tá de dedo levantado, pode falar. Não, pode terminar. Não quero cortar sua linha de raciocínio. É que eu também eu digo que eu sou teatral. Eu sou do teatro, aí eu não sei falar assim, oi, por favor, quero falar agora. Eu sou da arte. Não, vou fechar rapidinho. Eu saí da matemática já. Somos nós que temos que não tolerar mais isso, né? Porque eu acho que hoje não cabe mais espaço para esse tipo de brincadeira. Eu costumava dizer que o ambiente escolar, né, talvez seja um dos ambientes mais racistas, porque é muito cruel a forma como as crianças lidam com isso, e elas são tidas como crianças. E aí, como é que você vai dosar e criminalizar o que uma criança fala? Né? Você vai chamar atenção, sim, mas é uma criança que xinga de preto. Eu já tive uma afilhada que com 4 anos chegou em casa e dizendo para a mãe que não queria ser negra. Mas o que houve? O meu colega me chamou de preta. E então, aí uma mãe que até então não tinha esse pensamento, essa consciência racial interna, porque, na verdade, quem vem do ciclo de baixa renda, né, a gente que vem de classe humilde, né, na verdade, não tem muito, a fala do racismo, né, da questão da consciência racial, não é muito clara, porque a pobreza sobrepõe o racismo, né, então o pobre ele cresce, tem uma ascensão, mas com outro olhar, para o olhar do correr atrás, da corrida, atrás do dinheiro, e não tanto pelo lado do racismo. Isso acaba sendo comum, tanto é que são poucos agora, né, que isso vem mais se naturalizando, mas antigamente dentro das comunidades ser preto é algo comum, ninguém discute racismo na favela. É mais fácil você falar da questão da pobreza do que do racismo, né? Então, a mãe se viu na necessidade de se empoderar para poder colocar na cabeça da filha, né, para poder incentivar a filha de que, olha, não, você é igual a todas elas. E você é negra, sim, você é mais retinta, mas isso não te faz menos, entendeu? E não tem problema algum de ser negra, é legal ser negro, e aí começam as referências. Quem são suas referências, né? Eu costumo dizer que eu não suporto quem compra Barbie pro filho, porque eu acho que a Barbie é um péssimo exemplo para tudo, né? Porque ela é magra, porque ela é loura, porque ela é cara, né? Mas as nossas crianças, elas não têm referência alguma, né? Agora, as coisas vêm melhorando, a passos curtos, mas vêm melhorando, mas a necessidade da referência, né? De quem são as nossas referências, com quem seu filho se espelha, né? Ele não vê isso na TV, ele não vê isso nos livros da escola. Se você não falar disso em casa, ela não vai saber. Ela não vai saber. E aí eu tenho adolescentes hoje de 14 anos que são morenos. Ele fala, pô, não sou preto não, tia. Pô, sou moreno. Aí você fala assim, menino, por favor, né? Ele fala, não, tia, não sou moreno, não sou preto, não. Sou moreno, pô, não sou preto. Porque, assim, na verdade, é como se fosse um problema. Temos um caso aí, ó, embaixo de você aí, Camila. O Alexandre, ele fala que é semi-negro. O Alexandre aí, ó. Café com leite, final de tarde, qualquer coisa. Mas porque como se não fosse algo ruim, algo pejorativo. E, na verdade, quem falou para você que é ruim ser negro? Né? E onde você está vendo qual é a sua preocupação, a sua dificuldade de se colocar como negro? Porque isso te faz menos, né? O negro não é bem visto? É o nosso exemplo de sociedade. Então, assim, eu acho que o que a gente tem, o
o nosso papel, né, é massacrar isso de forma com que isso seja claro, isso tem que ser falado e debatido, seja em casa, seja na escola, seja nos ambientes de lazer, entendeu? Não há problema nenhum em ser negro, não há problema nenhum em ter o cabelo crespo, né, em usar roupas coloridas, em botar brincos ou qualquer outra coisa. Isso não te diminui, né? A gente tem essa preocupação de, mas o que vai achar se não está arrumado, né? Se não está da forma padronizada. Quem criou o padrão? Quem instituiu o perfil do belo, né? É um padrão branco, né? A gente segue um padrão eurocêntrico de beleza que dita a regra e a moda do jogo. Então, eu acho que quando a gente se empodera, a gente consegue passar para os outros a melhor visão, né? Eu trabalho na coordenação, então o meu trabalho é mais próximo com a família, né? Eu acabo entendendo mais o que se passa dentro da família. E, assim, é discrepante, ainda mais na nossa realidade que a gente, do nosso colégio, né? Que a gente já sabe que a gente já está numa base de privilégio, né? As nossas crianças, mas a gente vê a discrepância das famílias, né? As questões que elas têm pessoais e quando é um problema de racismo ou alguma coisa do tipo, que dá uma dificuldade de se aceitar, né, de alguns alunos, e é triste você ver que isso, de alguma forma, não consegue ser trabalhado dentro de casa, né? Somos nós que vamos ter que levantar essa bandeira para estimular esse aluno a crescer, a ser melhor, e aí nós somos os exemplos, né? Nós somos as boas imagens, né? Aí quando a gente fala assim, mas talvez a gente não vê negros em lugar de destaque, sim, mas eles não conseguem sonhar alto porque talvez eles não se enxerguem tão alto, né? Então, quer falar? Fala. Não. Eu tô achando linda a fala da Camila. Isso que ela falou. Eu tive uma aluna, Camila, há alguns anos atrás, Joyce, e ela também... Oi. Deixa eu só falar uma coisa. Tá. Porque a gente tinha uma ideia de ficar 1h30, já tem 2 horas. Então, assim... E o que eu falei? O que eu falei no grupo? O que eu falei no grupo? Pois é. Então, o que eu ia fazer agora? Eu já ia fazer uma pergunta para a gente caminhar para o nosso encerramento. E aí, o Júlio tinha falado que queria falar, acabou que ele não falou ainda, o Lancaster também, e Joyce. Aí eu vou fazer, vou falar isso aqui, e aí, Camila, já que você está com a palavra, você pode, de repente, concluir, e aí depois já encabeça aí a Joyce para a gente poder começar a caminhar para o fim, porque, enfim, para não ficar extremamente extenso. E aí eu só queria falar uma coisa. Vamos até as 22. Dornelas está parecendo aquele aluno do Naval que não quer que a aula acabe nunca, sabe? Viradão, aluno viradão. Também, Júlio, o Dornelas está no sul, cara. Ele não vê tanto preto passando por lá. Para ele, né? Não, olha só. Falar um negócio sério. Essa questão toda de falta de referência, de falta de representatividade, nunca me fez perceber. Tive esse papo com a Joyce há pouco tempo e já tive outros papos, né, com outras pessoas, inclusive com a própria Daiane, sobre isso, porque assim, eu sou filho adotivo, né? Então, minha mãe, né, me criou na raça sozinha, porque basicamente fui eu sozinho, foi ela sozinha que me criou. Mas ela, apesar de de ter índio ali no meio da família dela, ela tem a pele branca e o cabelo enrolado. Então eu nunca parei para pensar que eu poderia ter alguma coisa com isso. Eu sempre fui o Júlio. Nunca parei para pensar na questão racial. Por eu ter a pele mais clara, eu nunca fiz essa reflexão. Eu fui fazer essa reflexão muitos anos depois, quando deixei meu cabelo crescer, e meu cabelo é muito enrolado. Hoje não está curto, não parece tanto, mas meu cabelo é muito enrolado. Na época que meu cabelo era grande, eu ouvia muita gente falar: corta esse cabelo, esse teu cabelo é ruim. Tu não pode ter cabelo grande. Tu não pode ter cabelo grande. Onde já se viu uma pessoa com cabelo igual ao teu ter cabelo grande? Pelo amor de Deus, homem, ainda mais com esse cabelo, tá ridículo. Corta. E eu nunca entendia, né? Na época eu não fazia uma reflexão. Depois de um tempo eu fui realmente entender que isso possivelmente é de alguma raiz negra que eu tenha, por isso eu tenho o cabelo enrolado, né? E com certeza falar que meu cabelo é ruim é um racismo, né? Então eu nunca tinha parado para fazer essa reflexão.
Quando eu passei a fazer essa reflexão, muita coisa mudou em mim, né? Assim, muita coisa mudou na abordagem minha do dia a dia, na minha vida, nas coisas que eu passei a ver, e enfim, né? E aí eu queria que vocês respondessem isso, né? Foi até quando a gente teve esse bate-papo no grupo, antes de chegar aqui, o Lancaster que propôs essa pergunta. Quando foi que vocês passaram a se identificar como negros? Então, voltando lá a primeira fala que eu tive, né? Na verdade, isso para mim nunca foi um problema, né? Justamente pela referência que eu tive dentro da minha casa, né? Meu pai, ele já vem do histórico de militância desde jovem, de grupos de dança afro, né? Ele gostava de grupos que tinham Madureira e Oswaldo Cruz, frequentava eventos, né, referente à cultura negra. Então, isso desde que nós somos novos, é referência, né? Na minha casa eu tenho um quadro de Mandela, de Martin Luther King, de Nina Simone, de Malcolm X. Eu estou olhando para eles nesse momento, entendeu? Isso desde que nós somos pequenas, né? Então, hoje eu costumo dizer que o meu ator preferido é negro, a minha cantora preferida é negra, as minhas referências são todas negras. Se você disser para quem eu torço, eu vou torcer para um time de negros, porque eu cresci admirando o que o negro faz, a valorização do negro. Flamengo, né? Flamengo, né? Não, Botafogo. E aí a gente cresceu na minha casa, eu e as minhas irmãs, a valorização, a ter como referência, valorizar o que o negro faz de bom, entendeu? Não puxar pelo ruim. Você vai encontrar uma série de coisas extras, mas assim, vamos ver o lado bom da coisa, vamos valorizar quem é bom, vamos enegrecer, vamos procurar referências que também nos valorizem. Isso nos ajuda a se encontrar e a gente se colocar como pessoas, né? Assim você não permite que os outros te diminuam, porque os olhares são dos mais sórdidos possíveis, né? A gente toda hora debate com gente te olhando de diferente em qualquer ambiente que a gente esteja. Só que quando você tem consciência de quem você é, aonde você está, isso te torna mais firme, né? Eu costumo falar isso muito porque eu lido com os adolescentes, e aí eu costumo falar para eles assim, não existe geração tombamento sem conhecimento. A gente está numa moda, né, de vários estilos, vários naipes, todo mundo se colocando, só que assim, é importante você ter o que falar, porque as pessoas vão te colocar à prova a todo momento, né? E você saber onde é que você é, de onde você veio. É bom a gente ter noção do nosso histórico, saber que a gente não vê, nossos escravos não vieram para cá sambando dentro do navio negreiro. Foi difícil, foi a força, né? A gente não ficamos sem estudar porque a gente não queria, nós éramos proibidos, e por isso o atraso, por isso a dificuldade de chegar até onde chegou, por isso a gente não vê negros espaços de poder, quando a gente vê muito pouco. Ah, mas o Joaquim Barbosa chegou, então. Mas a vida do Joaquim Barbosa não consegue... nós somos 58%, né? O professor de estatística tem noção de negros no Brasil, só que nós não somos nem 20% dos espaços de poder, né? Isso porque existe uma defasagem aí de 500 anos de atraso, né? E isso não pode ser esquecido para você dizer assim, ah, mas pô, somos todos iguais. Então, a partir de que momento você coloca todos como iguais, né? Então, falar de se conhecer, se colocar como negro, é importante a gente ter um embasamento para poder passar isso. E aí a gente acaba sendo exemplo, porque a gente encontra muita gente que olha para a gente e fala assim, pô, realmente, caramba, Camila, você falou uma coisa agora. E aí as alunos, né, têm uma proximidade maior, diferente dessa relação de vocês de quadro e sala, eles são muito chegados a mim na coordenação, né? Então é toda hora, Camila não sei o quê, Camilete isso, Camilete aquilo. E aí eu falo, isso aí não tá maneiro não, pode melhorar nisso. Então, não, mas tem que fazer, faça a sua parte. Você tem que estudar, você tem que melhorar, se coloque como, não se posicione, não se diminua, né? A fase do adolescente, que é a fase do namoro na adolescência, né? Que criança preta não tem namorado. Quem vai querer namorar a garota preta do cabelo crespo, gente? Que isso? Você conta no dedo, né? O pretinho, de repente o pretinho tá até na moda, né? Que os pretinhos estão na moda. Então, os rapazes ainda têm uma conquista melhor, mas as meninas... Entendeu? Mas assim, o que não deve ser menosprezado. Quando você entende que o racismo não é um problema nosso, pessoal, racismo é um problema de quem é racista. E é lamentável você ter que conviver com o racista, né? Eu só lamento, infelizmente, ainda a gente tem que conviver com gente racista. Mas para mim, ele é digno de pena. Eu trato um racista como digno de pena. E aí o que eu puder fazer para elucidar, para transformar ele, bem, senão, para mim vai ser indiferente, né? A gente vai seguir assim. Enfim. Vou deixar por ordem. Obrigado, Camila.
um pouco mais a gente começava a chorar aqui, porque ou pessoa para ter o dom da palavra, né? Mas vamos lá. Só por ordem, porque o Júlio já tinha tempo que ele tinha falado que ele queria falar alguma coisa. Então, Júlio, fala, e aí já emenda, fala o que você queria e já emenda nessa pergunta, que aí depois Joyce começa a parte dela também. Vai lá, Julião. Assim, no momento que eu pedi para falar, eu tive como base a fala do Lancaster, no momento em que ele disse o seguinte: muitas vezes nós negros somos induzidos a mascarar nossa trajetória enquanto negro, porque isso foi construído como se fosse um coitadismo, uma fraqueza. Ah, não, eu não vou, né, expor as minhas fraquezas, né, ficar ressaltando a minha negritude, é mimimi, ainda mais hoje, né, usa-se muito a expressão mimimi para se referir a isso, né. E eu percebo que na sociedade existem várias falas, né, que procuram inibir, né, uma narrativa que traga a trajetória do ser negro, e isso acaba apagando a nossa subjetividade. Eu estava lendo um dia desses o livro Racismo Estrutural, né, do Dr. Silvio Almeida, né, a palavra subjetividade para se referir à negritude, eu acho muito interessante. E eu comecei a pensar que em vários momentos da minha vida eu fui induzido a não fazer uma referência a mim mesmo como negro, porque sempre rolou essa conversa de não precisa, você não é, porque você é um ser humano, né? Você é uma pessoa, né? E quando eu sempre buscava apontar e ressaltar essa característica, né? A minha característica racial, né? Sempre havia ali, mesmo que de forma eufemística, sempre havia ali alguém tentando dizer, para com isso, você é um ser humano, pronto, acabou, né? Um dia desse meu amigo estava falando, beleza negra, mas por que beleza negra, né? É beleza e pronto. Então, eu vejo assim várias falas que sempre procuram legitimar o apagamento da subjetividade negra. É claro, evidente que na humanidade, né, nós somos todos iguais, isso daí é indiscutível, mas o negro, né, o ser negro tem sua característica, tem sua história, tem sua trajetória, né? A maioria dos negros habitam um locus, né? E é nesse locus que nós construímos a nossa subjetividade, ele precisa ser ressaltado, né? Ainda que o nosso objetivo é mostrar que somos iguais a todos, né? Somos iguais na humanidade, mas temos nossas particularidades, né? Exatamente nesse ponto que eu queria falar. Isso acaba fazendo com que, com o tempo, a gente fique inibido, né, de falar da nossa do ser negro. Mas aí, Júlio, esse ser negro para você chegou assim como para Camila desde sempre ou em algum momento virou a chave? Olha, na verdade eu sempre tive essa percepção desde criança, né? Tanto é que quando eu era criança, a minha referência, assim, ali com 9, 10 anos, né, eu gostava muito de ver. Eu gostava muito de ouvir axé music, né, do início da década de 90. Eu via mais negros, né, nos clipes da Daniela Mercury, né, do Ludum. Eu via mais negros, eu ficava no batuque que balança negro. Então eu vi o protagonismo do negro ali. Eu não tinha, um conhecimento muito amplo. Eu era criança, estava ali na minha infância, pré-adolescência, né? E ficava muito feliz de ver o negro ali, né? Aí depois comecei a ouvir funk, né? E via que a maioria dos MCs eram negros, eu ficava muito... eu me sentia representado ali, né? Depois eu comecei a ouvir o pagode, o hip hop, né? Aí no segundo ano de ensino médio, agora não me lembro exatamente, tive um professor que estava estudando literatura negra, né? E aí ele começou a me apresentar algumas leituras, né, de autores africanos. Mas eu sempre tive essa percepção, né, sempre reconheci minha negritude, mas eu não sabia me expressar, entendeu? Eu não sabia verbalizar isso, né? Eu não sabia verbalizar isso direito, mas eu sempre ficava muito feliz quando percebia que havia um espaço, né, em que o negro tinha espaço, né? Vou até fazer uma brincadeira aqui. Eu ficava feliz um espaço em que o negro tinha espaço, de certo modo. Isso sempre... Mas depois eu fui percebendo que não se trata só daqueles espaços ali, né? É necessário mais e mais, né?